Olá, sejam bem-vindos. Espero que esteja todo mundo bem. Todo mundo se preparando, estudando para as provas. Para as provas não, para a final que vai vir agora. Aproveitando bem essas listas de exercícios. E a gente vai começar a corrigir a lista 2 de exercícios. E aqui na lista 2, a primeira questão lembrando que essa daqui é onde tem pregunteiro 2, é a lista 2. A primeira questão é: las uniones intercelulares são. Se você ainda não respondeu essa questão sozinho, tente responder antes de ver a resposta. Se você já respondeu, vamos lá. Se não respondeu, dá uma pausa no vídeo e aí você tenta responder. As uniões intercelulares são oclusivas, de Anclarre e comunicantes. A gente tem aqui um tecido epitelial. Como é que eu sei que esse aqui é um tecido epitelial? Porque ele apresenta, primeiro, as células bem juntinhas, quase sem material entre as células. Isso se chama células justapostas. Outra coisa também é que as células estão viradas para uma luz. Aqui não tem mais células, aqui vai ter uma cavidade. É o que a gente chama de luz. Como, por exemplo, se a gente cortar o intestino no meio, num corte, dependendo da área do intestino, num corte transversal, a gente vai ter algo circular assim, camadas de células e no meio um oco. Esse oco a gente chama de luz. E a gente também tem uma membrana basal. Isso tudo caracteriza o tecido epitelial. As células epiteliais têm alguns domínios ou polos, por isso que a gente diz que as células do tecido epitelial são polarizadas. Para se juntar essas células do tecido epitelial, elas não têm mão para dar as mãos e ficar todo mundo unido. Então, ela precisa de modificações nas suas células para que faça essa união. E toda união que acontece entre uma célula e outra célula se chama união intercelular. Inter significa entre. Se é intercelular, é entre células. Lembra quando vocês estudaram ecologia no ensino médio que tinha aquelas relações interespecíficas e intraespecíficas? Intra é dentro. Então, as intraespecíficas eram na mesma espécie, dentro daquela espécie. E as interespecíficas eram entre espécies diferentes. Então, quando a gente vai juntar duas células, a gente precisa de alguns tipos de união. Então, as uniões que fazem a junção entre duas células são as uniões intercelulares. As uniões, também tem união que vai juntar a célula à membrana basal. Aí já é outro tipo de união. E a gente tem o polo apical da célula, o polo ou domínio lateral, que são as laterais da célula, e o polo ou domínio basal. As ligações entre as células acontecem no domínio lateral. Se for entre a célula e a membrana basal, ocorre no polo ou domínio basal. Aqui a gente tem uma célula em 3D, em que foi retirada a parede desse lado e desse outro lado. São duas paredes retiradas e a gente está olhando ela e tendo a visão 3D. E aqui a gente consegue ver as junções que tem entre as células e entre a célula e a membrana basal, não é a membrana plasmática. A membrana plasmática é a que tem na célula, a membrana basal
é a membrana que o tecido epitelial fica apoiado. E é essa membrana basal que dá essa sustentação para o tecido não deslizar e também a nutrição, porque o tecido epitelial ele é avascular, ele não apresenta vasos sanguíneos. Então, se ele não tem vasos sanguíneos, ele precisa se alimentar de alguma forma, senão ele vai morrer, ele vai necrosar. Para ele se alimentar, ele precisa da membrana basal, que é feita de tecido conectivo. E aqui tem vasos, nervos. Vamos focar aqui agora nas uniões celulares. Na parte de cima, no polo apical, não precisa ter união, porque a célula não vai estar, pelo menos a última célula da camada, né? Não vai estar ligada a outra célula. Esse aqui seria um tecido simples, com uma camada só. Se fosse um tecido estratificado, aí sim ia precisar de uniões. Mas como não é, então aqui no polo apical não precisa. Vamos ver aqui no polo lateral. A gente tem aqui uma junção de oclusão, que também pode ser chamado zono aderens. O que é que faz essa zona de oclusão? O que é uma oclusão? Oclusão é fechar. Por exemplo, você quando estiver lá no consultório pode chegar alguém que esteja com o intestino ocluído. Uma oclusão intestinal significa que o intestino está fechado, tampado, entupido. E é isso que essa oclusão faz. Ela sela as células como se fosse um grampeador. Então, ela fecha bem essas células para não ter passagem de material por entre as células. Senão ia criar o quê? Um edema. Ia encher de material, de líquido entre as células e a gente ia ter um problema, né, aqui. A gente provavelmente ia ter um edema. Ou uma infecção, se fosse, por exemplo, nas células intestinais. Então, ela fecha completamente a célula. Se a gente notar e observar para dentro da célula, parece até que a célula está costurada. Isso aqui são as junções oclusivas. Elas fazem como se fosse uma costura na célula, em vários sentidos, e assim impedem que alguma substância que esteja na superfície passe entre as células. A gente também tem as junções de adesão, que gruda uma parede na outra. A gente vai ter dois tipos, umas que são os desmossomos e outra que são as máculas. O mais perguntado nas questões são os desmossomos, que são esses aqui. A gente também tem as uniões também chamadas tipo gap, ou uniões comunicantes. Como o nome diz, uniões comunicantes, elas fazem a comunicação entre uma célula e outra. No desenho não dá para perceber, mas aqui no meio há uma bolinha, como se fosse um tubo passando de um lado para o outro. Porém, pode ser que eles aqui tenham tentado representar com essas proteínas fechadas, essas proteínas que formam a junção as junções comunicantes ou gap ou conexinas, elas são chamadas de conexinas, ou união comunicante, gap. Gap e união comunicante é a mesma coisa. Essa proteína que forma o gap é chamada conexina. Então, ela pode abrir o canal ou fechar o canal. Dá para perceber que as células se comunicam por essas uniões comunicantes. É justamente essa a intenção. A gente vai ter também segurando a célula na membrana basal, porque se não tivesse algo segurando a célula na membrana basal, essa célula ia escorregar. E fazendo essa ancoragem, a gente tem os hemidesmossomos. Preste atenção aqui, desmossomos e hemidesmossomos. Vai confundir? Não vai, porque eu vou dizer uma coisa agora que você não vai confundir nunca mais. Tudo que é hemi significa metade. Então, o hemidesmossomo é a metade do desmossomo.
E realmente ele é a metade do desmossomo. Vamos ver aqui, o desmossomo tem uma cúpula de um lado, os bracinhos que ficam juntos um do outro, vai ter outra cúpula do outro lado. Vamos ver o M-desmossomo como é. Vai ter essa cúpula, os bracinhos e só. Só tem a metade dele, não tem a outra metade. E assim ele já consegue ancorar na membrana basal. Então, o M-desmossomo é a metade do desmossomo. Então, tudo que você vê M escrito dessa forma, H-E-M-I, significa metade. Como, por exemplo, quando vocês forem estudar no laboratório de biologia, de anatomia, e tiver M face, são aquelas peças que têm a metade do rosto, é a metade da face. Caso M cara, né, que em espanhol face é cara. Vamos lá para a próxima. Essa daqui embananou a cabeça de muita gente. Vamos ver. Uma célula humana se divide por mitose 2 vezes. Ela faz mitose 2 vezes. Cada célula filha o fazem por meiose, então ela se dividiu 2 vezes por mitose. Aí essas células filhas fizeram uma meiose e logo depois fizeram uma meiose 1. Cuidado para não confundir aqui a quantidade, isso aqui é meiose 1. E logo depois, meiose 2. Quantos cromossomos tendrá cada uma das células resultantes? E aí, o que foi que vocês conseguiram chegar para ver? Vamos ver a resposta. Quem não tentou, tenta agora. E quem já viu, não tem dúvida nessa parte dessa questão, vai adiantando o vídeo que ninguém precisa ficar revendo e rebatendo aquilo que já estudou. O nome disso se chama overlearning. Quando você estuda aquela coisa, aí depois estuda de novo, você já sabe aquilo, mas aí como estava na sequência, você estuda de novo, aquilo ali não vai acrescentar no seu conhecimento. Só vai fazer você perder tempo de estar estudando alguma coisa que você ainda tem dúvida ou não sabe. A resposta aqui é 23. E por que é 23? Vamos fazer passo a passo disso aqui. Ele fala primeiro que teve uma divisão por mitose. A gente sabe que todas as células do corpo humano são chamadas células somáticas. Células somáticas. Soma significa corpo. E as células somáticas, elas são diploides. E o que significa ser diploide? Significa que ela é 2N. Compliquei. E o que significa ser 2N? Significa que ela tem o número completo de cromossomos da espécie, que são quantos para seres humanos? Isso, eu escutei você falando, viu? 46. Isso mesmo. Então, a mitose acontece nas células somáticas. E para que acontece essa mitose? Em primeiro lugar, quando a pessoa está crescendo. Quando a pessoa está crescendo, ela precisa multiplicar a quantidade de células dela. Não vai fazer com que tenha um célulosão enorme. Não, vão ser mais células e não a célula crescendo. A célula vai multiplicando em tamanho. Então, precisa fazer mitose para o corpo crescer. Segundo, para substituir aquelas células que já não servem mais, aquelas células antigas que estão velhas. Para substituir essas células, se faz mitose. E em terceiro lugar, também se faz mitose quando alguma célula sofre dano, avaria. Por exemplo, você se cortou. Parte daquelas suas células foram perdidas, foram danificadas. Para substituir aquelas células que foram perdidas, danificadas, o corpo faz mitose e assim vai substituir aquelas células que você perdeu. A meiose só é feita em um lugar do nosso corpo, que são nas gônadas. No homem, os testículos e nas mulheres, nos ovários. Só nesses 2 lugares é que ocorre a meiose no corpo, no ser humano.
Por que só nesses dois lugares? Porque é no testículo e nos ovários que são fabricadas as células germinativas ou gametas, ou células sexuais, é a mesma coisa. E por que as células sexuais são feitas por meiose? Olha o nome aqui, meio. É porque a gente sai com a metade do número de cromossomos. Então, na meiose, a gente tem a metade de 2N. Se a gente tem a metade de 2N, até se a gente fizer a conta aqui, 1 vezes 2, 2. 2 vezes por 2, 1. Então, a gente vai ter aqui N. Se 2N é 46, N vai ser quanto? Isso, 13. Eita danado! 23, você me disse a resposta errada. Preste atenção que eu erro também. Eu ouço errado e erro aqui quando eu vou escrever. Aí, então, a meiose pega uma célula que antes tinha 46 cromossomos, divide por 2 e origina células com 23 cromossomos, que são os gametas. E por que os gametas têm que ter 23 cromossomos? Porque quando a gente vai formar um feto, um embrião, a gente junta um gameta masculino mais um gameta feminino. O gameta masculino vai trazer 23 cromossomos. O gameta feminino vai trazer 23 cromossomos. Os dois juntos, quando eu somo 23 mais 23, dá 46. Então, o feto ou embrião vai ter 46 cromossomos e ele vai ser 2N. Imagina se a gente não dividisse, não tivesse uma meiose aqui nos 46. A gente ia ter 46 mais 46, que vai dar quanto? 6 mais 6, 12, 92. A gente ia ter um feto com 92 cromossomos. Quando esse feto crescesse, virasse adulto e se juntasse com um outro adulto, ia ter quanto? Mais de 100 cromossomos. Daqui a pouco a gente não ia ter ser humano, a gente só ia ter cromossomo. Então, por isso que existe a meiose, para preservar a quantidade normal de cromossomos da espécie. É exatamente esse o papel da meiose. É exatamente esse. Agora vamos ver na questão porque deu 23. Primeiro, deixa eu mudar a cor para você saber que aqui é a resolução da questão. Just a moment. Tenham paciência comigo, olha, olha. Vamos ver. Uma célula humana se divide por mitose 2 vezes. Ela faz mitose 2 vezes. Então, ela tem 46 cromossomos, uma célula de 46 cromossomos. Ela vai se dividir 2 vezes. Primeira divisão, ela vai continuar com 46 cromossomos, porque é uma mitose. Segunda divisão, ela vai continuar com 46 cromossomos, porque é uma mitose. Depois, cada célula filha faz meiose 1. Vamos primeiro passo a passo. Meiose 1. Aqui foram as duas mitoses. Agora, cada célula filha dessa, vamos fazer de uma só, porque fica a mesma coisa, né? Vai fazer meiose 1. Na meiose, tem duas etapas. A meiose 1 se chama reducional, que é quando se reduz a quantidade de cromossomos. Então, se eu tinha 46 cromossomos, eu passo a ter duas células de 23 cromossomos. Então, a meiose 1 é reducional. E a meiose 2 é equacional. O número que já tinha de cromossomos continua o mesmo. Então, ela sofre depois, aqui, meiose 1 e meiose 2. Se a meiose 2 é equacional, ela continua com a mesma quantidade de cromossomos, então ela vai continuar, a célula, com 23 cromossomos.
Por isso que a resposta é 23. Tudo certinho? Bebam água. Sabia que o cérebro só funciona direito se você beber água? Porque a maior parte do cérebro é composta de água. Então, se você não tem água, não tem meio para fazer as suas reações. Então, beba água. E muitas vezes o cérebro está com tanta sede, você está com tanta sede que você acha que você está com fome. E na verdade você está com sede. Vamos ver aqui um desenho para facilitar. Eu tenho de um lado, eu nunca sei se vocês estão vendo do lado direito ou do lado esquerdo, então eu não vou usar direita e esquerda. Eu tenho desse lado aqui, porque eu não sei se o vídeo é espelhado. Eu tenho desse lado aqui a mitose. Mitose significa a mesma quantidade de cromossomos. Se a célula começa 2N, ela vai terminar 2N. E as etapas da mitose: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Lembra que uma das principais etapas da célula, e que geralmente é cobrada em exame, é a metáfase. Metáfase é quando os cromossomos se alinham na chamada placa equatorial da célula, que é essa linha do meio, quando os cromossomos ficam todos alinhados. Começo a divisão com uma célula 2N e termino com duas células 2N. Continua com o mesmo número de cromossomos. Vou mudar essa cor que ficou muito clarinho, né? Se quedou muito claro. Vamos aqui. Mitose compreendido. Começa 2N e termina 2N. Onde é que ocorre? Nas células somáticas, que é a mesma coisa das células do corpo todo. Vamos ver agora a meiose. Meiose, meio. Então, o número de cromossomos cai pela metade, fica pelo meio. Eu tenho meiose 1, meiose 2. Na meiose 1 é a chamada meiose reducional. E vai acontecer a diminuição para metade do número de cromossomos. Esses cromossomos não vão duplicar, eles só vão dividir a metade. Na meiose 2, que é a parte equacional, a gente tem 4 células filhas. Isso aqui acontece onde? Nos gametas. No gameta masculino, no gameta feminino. No gameta masculino, ele sai com 4 células. No gameta feminino, só sai com uma célula. As outras células são chamadas de núcleos polares. Aqui, para ficar bem claro, bem exemplificado, isso é uma meiose, meiose 1, que é chamada meiose reducional, em que uma célula 2N se divide em duas células N, e a meiose equacional. A meiose equacional, que é a meiose 2, a gente chama meiose 1, meiose 2. Na meiose 2, a célula se divide, mas mantém a quantidade dos cromossomos. Aqui ela era N, vai continuar N. Não diminui mais a quantidade dos cromossomos. Uma célula origina 4 células filhas. Para adiante. Paciente com 67 anos se apresenta na consulta referindo problemas ao urinar. Conta ao médico que o atende que tem muitos desejos de fazer xixi, mas no momento não consegue fazer. Nos homens, a glândula que rodeia a uretra na base da bexiga é. Qual é a glândula nos homens que rodeia a uretra na base da bexiga que dá milhões de problemas? É a próstata. Pois é, minha gente. Homem depois dos 40 é obrigatório fazer exame de próstata. Porque, naturalmente, a próstata cresce nos homens. E isso é algo fisiológico. E quando ela cresce, ela impede o canal da uretra que passa dentro dela
Aí assim o homem tem dor, muitas vezes dor ao urinar, e também acontece de fazer um pouco de xixi e depois não continuar, não como se satisfazer do xixi que fez, sente que nunca esvaziou direito aquela bexiga. Aqui a gente tem o aparelho reprodutor masculino, o sistema reprodutor masculino, com os órgãos externos, o pênis, o escroto. E aqui, bem nesse lugar, a gente tem a próstata. A próstata fica bem atrás da bexiga e bem na frente do reto. Dá para perceber que o exame de toque retal não é esse mistério todo. Porque se a gente vê nesse esquema, o ânus, a entrada do ânus, o esfíncter anal, fica bem próximo à próstata. Então não é como mostram nesses memes, nessas coisas, que o proctologista vai com um dedo de 2 metros de tamanho lá para fazer um toque retal. Não, é bem aqui no início. Então, ele vem com o dedo e apalpa essa região da próstata. Ele vê se não tem crescimento, se está muito crescida, se tem algumas concreções, que são partezinhas mais duras da próstata. E esse toque prostático muitas vezes é prazeroso e alguns homens gostam, sentem prazer quando tem esse toque prostático. Significa que é gay? Não, não significa que é gay, significa só que ele gosta do toque prostático, da massagem prostática. Não significa que a pessoa é gay, porque gay, homossexual, é você ter o desejo um desejo, atração por pessoas do mesmo sexo que você. Isso aí é homossexualidade. Não pode mais chamar de homossexualidade, né? Pode chamar de quê? Isso aí é ser gay, pronto. Então, vamos fazer um aumento nessa parte aqui da próstata, pra gente ver ela. Olha, esse desenho tá muito melhor do que aquele. Aquele tava muito feio. Vou tirar do slide. Podre de feio. Vamos ver tudo de novo aqui. Aqui a gente tem o pênis. Essa cabeça do pênis é chamada de glande. O pênis é coberto por uma pele chamada prepúcio. O órgão principal do sistema reprodutor masculino são os testículos. Por que os testículos? Porque aqui é que são fabricados os espermatozoides. E aqui a gente vê que é o contrário, vem daqui, o canalzinho vem daqui, aí sobe por cima da bexiga, aí vai chegar aqui na uretra, ou aqui na próstata. Na próstata, o canal de ejaculação vai se juntar com o canal de micção. Então, pelo mesmo lugar, pelo mesmo canal, o homem faz xixi e ele ejacula. É o mesmo canal, porque eles se juntam na próstata. Aqui dá para perceber bem. Por aqui vem o xixi da bexiga e por aqui os espermatozoides. O que é que acontece? Se essa próstata incha, esse canal vai diminuir. Então, o homem vai sentir muita dificuldade de fazer xixi. E se ocluir esse canal, ele tem que fazer uma cirurgia para fazer uma raspagem do canal e deixar o canal mais aberto, ou até mesmo colocar uma sonda permanente para conseguir fazer xixi. Então, a próstata é que dá esse tipo de problema. Outra coisa muito importante que geralmente é pedido nas provas em relação o sistema masculino, o sistema reprodutor masculino, é em relação aos testículos e duas células importantes que ele tem, as células de Sertoli e as de Leydig. O testículo, se a gente pegar, aumentar e cortar ele no meio, ele é todo cheio de lobulílios. E cada lobulílio desse, ele faz um enovelado, chamado túbulos seminíferos. Nesses túbulos seminíferos é que são produzidos os espermatozoides. Deixa eu ver se tem. Vamos fazer o seguinte, cortar um lobulílio desse com os túbulos seminíferos,
coloca num porta-objetos ou numa lâmina e olha no microscópio. Quando a gente olha no microscópio, a gente vai ver os tubos cortados, né? Porque tem que estar cortado para olhar no microscópio, senão não vê, porque tem que estar bem fininho. Aqui é um túbulo seminífero. Dá para ver que ele tem uma luz, umas células estranhas aqui. Olha só como é estranha essa célula. Umas células mais estranhas e essas células têm vários formatos. Essas células aqui já são os espermatozoides. Dentro dos túbulos seminíferos são formados os espermatozoides. E dentro dos túbulos seminíferos também tem uma célula muito importante, que dá para ver ela aqui, que são as células de Sertoli. Células de Sertoli. Na verdade, a célula de Sertoli, ela emite projeções do citoplasma circulando essas espermatogônias, essas células que vão formar os espermatozoides. A célula de Sertoli, ela dá nutrição, dá sustentação e faz parte de algo muito importante, que é a barreira hematotesticular. Barreira hematotesticular. Então, essas células de Sertoli, elas dão nutrição, suporte e fazem parte da barreira hematotesticular. As células de Leydig é a Leydig que produz testosterona. E o que gostam de perguntar nas provas, qual é a célula que fica fora do túbulo seminífero e qual é a que fica dentro? A célula de Sertoli fica dentro do túbulo seminífero, bem intimamente ligada às células que vão dar origem aos espermatozoides. As células de Leydig ficam do lado de fora, na parte intersticial do túbulo seminífero. E qual é a função da célula de Leydig? Produzir testosterona. As células de Leydig produzem testosterona. As células de Sertoli, elas fazem parte da barreira hematotesticular, nutrição e sostém das células que produzem os espermatozoides. Vamos passar? Aqui é um esquema de como eu peguei uma parte, como é esse esquema? Eu peguei uma parte do túbulo seminífero e ampliei nesse esquema. Aqui é uma célula de Sertoli, tá vendo que ela tem as projeções envolvendo as espermatogônias. E se você notar, ela tem como se fosse umas costurinhas aqui, uns pontinhos. Esses pontinhos são uniões oclusivas. E por que são uniões oclusivas? Então, é porque aqui faz parte a barreira hematotesticular. E por quê? Por que isso? Por quê? Vamos questionar, vamos filosofar. O espermatozoide, que é a célula, o gameta masculino, tem quantos gametas? Ops! O gameta masculino tem quantos cromossomos? Ele tem 23 cromossomos, porque todo gameta é N, não é isso? Todas as outras células do nosso corpo têm 46 cromossomos. Todas as outras células são 2N. Se o nosso sistema imunológico entrar em contato com o espermatozoide que tem N, ele é haploide, ele vai achar que essas células são células defeituosas, que foram fabricadas de uma maneira errada e vão fagocitar essa célula, vão matar essas células. Então, por isso, os espermatozoides não podem entrar em contato com o sangue, o nosso sangue, porque se ele entrasse em contato com o sangue, viriam os nossos soldadinhos, nossos anticorpos, nossas células de defesa, e iriam exterminar esses espermatozoides achando que eram células defeituosas. Por isso que tem essa barreira hematotesticular. Hemato sempre é de sangue.
E aqui um túbulo seminífero cortado ao meio é o mesmo esquema daquela imagem histológica. As células de Sertoli aqui, dando sostém. Parece que o espermatozoide sai da célula de Sertoli. Parece que é ela que fabrica o espermatozoide, mas não é. É que ela envolve a espermatogônia e no final o espermatozoide sai do ápice da célula de Sertoli. E as células de Leydig, a célula de Sertoli fica dentro. As células de Leydig ficam fora do túbulo seminífero. Isso é bem importante, já vi cair questão sobre isso. Quem fica dentro, quem fica fora. Vamos para a próxima questão. Um paciente adolescente sofre uma enfermidade renal aguda, pela qual se deve realizar diálise. Diálise é quando coloca o paciente naquela máquina, que também chama de hemodiálise, que aquela máquina faz o papel do rim, é como se fosse um rim do lado de fora do corpo. Ele faz aquela filtragem do sangue. Em um rinhão normal, quais dos seguintes processos são necessários para a formação da urina? O que é necessário para formar a sua urina? Filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Não entendeu nada? Vamos entender agora. E se você já sabe, adianta para não perder tempo. A não ser que você queira ficar escutando só a minha voz. Aqui a gente tem um rim, um rinhão. Ele está cortado no meio, né? Tá com um corte sagital. Esse rim tem como unidade morfofuncional o néfron, ou em espanhol, nefrona. O néfron é essa estrutura aqui. Isso aqui é um néfron. O néfron é composto dessa rodinha, que se chama cápsula, ou cápsula de Bowman. Ele também tem o túbulo contorneado proximal. Essa parte que desce como se fosse uma coisa, um elástico que esticou. Aqui parece o elástico novo e aqui o elástico que esticou. Esse elástico que esticou se chama assa de Henle, ou em português, alça de Henle. E a gente tem mais elástico do outro lado, que é o túbulo contorneado distal. E tudo isso, o túbulo contorneado distal, dá nesse túbulo coletor. Vamos entender o que é que acontece. A gente tem a cápsula, que tem uma dupla camada, e dentro a gente tem o chamado glomérulo. O glomérulo é um novelo de vaso sanguíneo, que é vaso sanguíneo também. O sangue vai entrar aqui, vai estar cheio de vasos sanguíneos e ele vai sair pelo outro, na verdade o que sai aqui pelo outro lado já é o primeiro ultrafiltrado para formar a urina. Aqui é o polo urinário e aqui é o polo sanguíneo. Aqui é que começa a ser formado aquele filtrado, que chama filtração glomerular. Depois que ele é filtrado, cai o ultrafiltrado no túbulo contorneado proximal, depois vem para a alça de Henle e depois para o túbulo contorneado distal. Todos os néfrons desaguam no túbulo coletor, e o túbulo coletor tem essa sua saída bem aqui, no lugar que se chama papila renal. Essa partezinha da papila que vem nessa pirâmide renal, nesse triângulo, ela é cheia de furinho. Cada furinho desse é a abertura de um túbulo coletor desse. E ele deságua na pelve renal para entrar no ureter. O ureter é a mesma coisa de pelve renal, só que a pelve renal ela é mais larga do que o ureter.
Então, tudo começa com o néfron. Então, a unidade morfofuncional dos rins é a nefrona, que tem uma cápsula, túbulo contorneado proximal, asa de Henle e túbulo contorneado distal. O túbulo coletor não faz parte do néfron. Vamos para a próxima. Ah, essa questão tenho certeza que todo mundo adorou. Tenho certeza que todo mundo adorou. Essa questão tem um jeito tão simples de fazer. Vamos ver aqui. Quantos mililitros de água destilada se devem agregar? Agregar é somar. A 800 ml de uma solução de HCl 1,5 molar. Esse emissão significa molar, que é a concentração dela. Para que resulte em uma solução de 1,2 molar. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho volume 800 ml. ml é a unidade de volume. Molar é concentração. Em soluções a gente sempre vai ver isso. O que é que eu tenho? Eu tenho volume, tenho concentração, concentração. Se eu tenho volume, concentração, concentração, eu já sei que fórmula eu vou usar. Eu vou usar C1, V1 é igual C2, V2. 1 significa inicial, 2 significa final. Concentração inicial, volume inicial. Concentração final, volume final. Qual é a concentração inicial? Eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico, a 1,5 molar. E eu quero que se transforme em uma solução a 1,2 molar. Então, 1,5 é o 1 e 1,2 é o 2. Vamos substituir aqui na forma. C1 vai ser 1,5 e C2 vai ser 1,2. Eu tenho o volume inicial, eu começo com 800 miligramas. Então, multiplica por 800, igual. Volume final é o que eu quero, né? É o que eu quero. Isso aqui é o que eu quero. Então, aqui vezes V2. Vamos ver se tem uma forma de resolver isso sem fazer tanto cálculo. Vamos isolar a nossa variável, V2 vai ser igual. Esse está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar 1,5 vezes 800 dividido por 1,2. 1,5 vezes 800 dá quanto? 800 vezes 1,5. Eu não sei multiplicar com vírgula. Multiplica como se não tivesse a vírgula primeiro. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Completa com um zero aqui, porque eu vou multiplicar a dezena agora. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu repito 800. 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 8 mais 4, 12. Eu tenho um número depois da vírgula, então o resultado eu pulo uma casinha. Como é um zero, eu elimino ele. Então fica 1.200. Aqui fica 1.200 dividido por 1,2. Que vai ser a mesma coisa de 1.200 mais um zero. Vou multiplicar por 10 aqui. Dividido por 12. 12 dividido por 12, 1. Aqui vai dar 1.000. O que é 1.000? 1.000 é o que eu estava procurando. 1.000 é V2. Se 1.000 é V2,
Então, o volume final é 1000 ml. Esse aqui é V2. O volume inicial foi de 800. E o que é que ele pergunta? Quantos mililitros de água destilada se deve agregar a 800? Eu devo agregar quanto para chegar em 1000? Se eu tenho 800, eu tenho que colocar quanto para chegar em 1000? Tenho que colocar 200 ml. A resposta é letra B. A heart for you. Simplesinho, né? Essa fórmula, sempre que você vê que tem concentração e volume, essa fórmula aqui cai muito bem, que é C1, V1. Lembra que aqui no meio é a multiplicação. C2, V2. Acho que essa daqui é a fórmula mais simples para fazer. C1, V1, C2, C2, sendo C a concentração e V o volume. Se tivesse dois volumes e quisesse a concentração, também dava para fazer. Essa fórmula a gente tem que ter as três variáveis preenchidas. Tem que não saber somente uma. No caso, nessa questão, a gente só não sabia V2. Vamos para a próxima. La glucosa e la sacarosa são... Nossa, essa questão é muito maldosa, minha gente. Para você dar uma marcada errada aqui, é um tris. Carboidratos. Olha só que maldade. A pessoa lá com o cérebro sem mais nem funcionar direito, cai um negócio desse. Disacarídeo. A glicose ou glucosa é um monossacarídeo. E a sacarosa é um disacarídeo. Olha que maldade. São enzimas? Não são enzimas. Enzimas são proteínas com função enzimática. São lipídios? Não, lipídios são óleos e gorduras. Glucosa e sacarosa são carboidratos. Carboidratos é a mesma coisa que açúcares e hidratos de carbono. Hidrato ou hidratos de carbono. Carboidratos, carbono e hidrogênio. Os carboidratos eles são formados apenas de carbono e hidrogênio, por isso que são chamados carboidratos. E eu trouxe essa tabelinha para vocês, que eu achei que seria muito útil. Aqui é uma tabelinha de carboidratos. Os monossacarídeos, que são os tijolinhos, os monômeros, as unidades fundamentais dos carboidratos. E aqui um dos principais monossacarídeos, não só tem esse, tem outros, que é a glicose ou glucosa, frutose e galactose. Oligosacarídeos, que são com poucos monossacarídeos juntos. Aqui no lugar de óleo, vamos substituir essa palavra aqui. Não está adequada. Vamos colocar disacarídeos. Se você der um print nessa tela, desprinta e printa com o nome de sacarídeos. Disacarídeos, que é di, significa dois. Eu tenho dois monossacarídeos formando um disacarídeo. Por exemplo, a sacarose é a glicose mais frutose, lactose, glicose mais galactose, maltose, glicose mais glicose. Você perceber, pelo menos esses disacarídeos, que são mais utilizados em exemplo, em prova, tudo, todos eles têm glicose. Então, você só precisa lembrar o outro monossacarídeo que eles são formados. Sacarose é glicose mais frutose. Lactose é alguma coisa de leite, né? Então, galactose. Maltose, glicose e glicose. Pronto, fechou. E os polissacarídeos são muitas moléculas de monossacarídeos juntas, que a gente também chama de polímero. Polímeros são moléculas que têm suas unidades em repetição.
Por exemplo, o amido, o glicogênio e a celulose são todos feitos de glicose, mas eles têm ramificações diferentes, ligações diferentes e eu tenho glicose se repetindo. Por isso que a gente diz que eles são polímeros. Lembra que glicose, monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo é tudo exemplo de carboidrato, açúcar ou hidrato de carbono. Não confundir. Oitava questão. Não canse, não. Não canse, não. Vamos até o final. Vai, forcinha que a final já está chegando. Então, bora aplicar aí. Qual das seguintes hormonas é segregada pela zona fascicular da corteza da suprarrenal? Nossa Senhora, quantos nomes! Hormona segregada pela zona fascicular da corteza da suprarrenal. Lembra que a suprarrenal é aquela glândula que fica em cima do rinhão. Aqui eu tenho o rinhão e esse capuchon é a suprarrenal. Essa suprarrenal, ela vai ter uma corteza e uma médula. A corteza é sempre a parte que fica mais do lado de fora. Lembra na aula da tabela periódica que eu falei da corteza do átomo, que é aquelas camadas que ficam do lado de fora dele, onde ficam os elétrons? Então, tem um hormônio que é fabricado nessa zona fascicular, porque a corteza tem outras zonas que não é só a fascicular. Então, para lembrar que é a zona fascicular da corteza da suprarrenal, se é no córtex ou corteza, o hormônio vai ser o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Aí aqui eu tenho o rim, peguei a glândula suprarrenal ou adrenal e cortei no meio. Quando eu corto no meio, dá para ver que ela tem um córtex ou corteza e a medula. A medula é sempre a parte central. Lembra a medula óssea, que é o miolinho do osso? Essa corteza, vamos olhar no microscópio essa corteza. Essa corteza se divide em 3 zonas. A zona fasciculada é a maior zona, é uma média de 75%. É nessa zona fasciculada que se produz o cortisol. Essas outras zonas também produzem outros hormônios, que é a zona glomerulosa e a reticulada, mas eu só vi até hoje perguntar da zona fasciculada, talvez porque ela seja maior, e esse hormônio cortisol, em espanhol, como é que se escreve em espanhol, cortisol? Com S é igual em português mesmo. Gente, escrevi errado aqui. Não printem a professora escrevendo errado. Então, a zona fasciculada que produz o cortisol. Eu acredito que é porque tanto a zona fasciculada é a maior zona, quanto o cortisol é um dos mais importantes hormônios que a glândula adrenal produz. Lembrando também outra coisa, vocês já ouviram falar, né, que a mulher também precisa de testosterona para desenvolver, como hormônio para se desenvolver. Só que a mulher não tem testículo. E é nos testículos dos homens que a testosterona é fabricada na célula de Leydig, que fica na parte intersticial do testículo. Ela não fica dentro do túbulo seminífero. A gente acabou de ver isso, né? Então, se a mulher não tem testículo, eu garanto a você, não tem. Não precisa ficar lá olhando, não tem testículo. A testosterona da mulher vai ser produzida aqui, justamente nessa glândula. Então, a glândula suprarrenal também produz testículo. Ops! A glândula suprarrenal também produz testosterona. Então, é daí que vem a testosterona feminina. Vamos mais uma, gente. Mais uma. Força. Força que está já terminando. A anemia falciforme é um grupo de transtornos hereditários. Hereditário que é passado de pai para o filho, nos quais os glóbulos rojos, os vermelhos, adquirem uma forma de hoz. Hoz é aquela arma da morte, que ela tem a foice. Hoz é foice. As células morrem antes do tempo.
o que deixa uma escassez de glóbulos rojos saudáveis e podem obstruir a irrigação sanguínea e causar dor. Indique a opção correta com respeito à hemoglobina. Não se assustem quando vocês chegarem na prova e pegar um enunciado desse. Aí você vai pensar, meu Deus, eu não estudei anemia falciforme. Nossa Senhora! Aí, quando você vê, não está nem perguntando da anemia falciforme. Isso foi só uma encheção de linguiça para perguntar da hemoglobina. Aí, as alternativas. Cumpre a função de reserva de oxigênio, preserva curva sigmoide, indicando um efeito cooperativo, não é buffer, é monomérica. A resposta disso aqui é: apresenta uma curva sigmoide indicando um efeito cooperativo. E o que significa esse efeito cooperativo? A curva sigmoide é quando faz um gráfico e a curva é em forma de S. É assim. Essa é um S, né? Aí, toda curva que é em forma de S chama curva sigmoide. Tudo que tem forma de S chama sigmoide. E por que ele tem esse efeito cooperativo? Porque imagina só, você está no ônibus, não, está passando um trem. Digamos que está passando um trem. Aí você está com os amigos correndo para pegar esse trem. Tá tudo, se atrasaram e lá o trem está saindo. Aí você corre. Aí um de vocês consegue correr mais rápido, sobe no trem, parece aquela cena de filme, né? Sobe no trem, segura naquele ferro assim que tem no trem e dá a mão para o próximo amigo. Aí você ajuda o seu amigo a subir. Aí quando tem o terceiro amigo, você pega na mão do terceiro amigo, aí o outro que já estava lá em cima ajuda a subir também. E assim, quanto mais gente tem lá no trem, mais fácil vai ser para os outros subirem, porque todo mundo vai fazer um esforço para aquele que está lá fora do trem subir também. Pelo menos é o que se espera, né, na amizade. Aí é exatamente isso que acontece. Tá vendo a hemoglobina puxando o O2? Na verdade, a primeira molécula, o primeiro átomo de oxigênio a entrar na hemoglobina é o que gasta mais energia para entrar. Depois que ele está dentro da hemoglobina, ele ajuda os outros oxigênios a subir. É como se ele estendesse a mão e puxasse o outro oxigênio. Então, se tem outros dois, ele puxa mais oxigênio. É igual você no trem puxando seus amigos. O primeiro que subiu no trem foi o que fez mais esforço, foi o que gastou mais energia. Os outros vão subindo e vão sendo ajudados. Da mesma forma, o contrário. O primeiro oxigênio que vai sair desencadeia uma reação que os outros todos saem junto com ele. Então, o primeiro sai, os outros saem juntos. O primeiro entra, outros entram juntos. Por isso chama efeito cooperativo. E esse nome todinho feio, curva sigmoide de efeito cooperativo, é só isso. É curva sigmoide porque essa entrada e saída de oxigênio faz um grafo numa curva sigmoide. E efeito cooperativo porque um oxigênio facilita a entrada dos outros. Mais uma questão. Dos seguintes componentes, qual é o incorreto? Ai, gente, presta muita atenção de ter incorreto, não. Grifa logo quando tiver um incorreto, assim, para você não perder uma questão por causa de besteira. A respeito ao ARNM, M é de mensageiro. Procariota, lembra que os procariotas têm o quê? Tem o DNA disperso lá no hialoplasma. Eles não têm um núcleo, não têm um material certinho organizado no núcleo. Então, o que é que está incorreto aqui? Selecione uma. Qual dos seguintes componentes é incorreto com respeito ao RNA dos procariotos? Os introns ou intrones. E o que são os introns? A gente tem no nosso DNA uma sequência de DNA codificante e DNA não codificante. Digamos que aqui
seja a fita simples de DNA. Eu sei que DNA é fita dupla, mas quando ele vai produzir o RNA, ele abre a cadeia e expõe uma fita para ser transcrita. Então, aí ele fica fita simples. Então, nessa fita simples de DNA, eu vou ter pedaços dele que não codificam proteínas, que chamam DNA lixo, mas futuramente vão descobrir para que serve, porque eu tenho absoluta certeza que isso aqui não é lixo no DNA, que o nosso corpo é muito inteligente para ter algo que não codifica. Daqui a uns anos vocês vão escutar dizendo que o pessoal descobriu para que serve isso e vocês vão me mandar uma mensagem dizendo: olha, bem que você falou. Eu tenho certeza que isso aqui é algo que ainda vai despertar na humanidade. Essas partes aqui fabricam o seguinte. E isso aqui é a transcrição, tá? Onde tiver esses quadradinhos é esse pedaço de DNA que não codifica proteína. Então ficou assim. Aqui é o RNA mensageiro. Onde está reto é o exon. Onde tem o quadradinho é o intron. Então a gente tem um exon, intron, exon, intron, exon, intron, exon, intron, exon. Na produção do RNA dos eucariotos, tem uma coisa chamada splicing. O splicing é a retirada dos introns, porque os introns são intrometidos e não deveriam estar lá no RNA. Então, ele retira os introns, é a retirada dos introns. Essa etapa no RNA dos procariotos é dispensada, porque os procariotos têm um DNA muito enxutinho, muito pequenininho. Então, ele não tem esse DNA em excesso, ele só tem o DNA que vai produzir, que vai codificar a proteína. Nos eucariotos tem o splice, que é a retirada dos introns, e depois os exons se juntam. Exon, exon, aí ele fica bem pequenininho. Inicialmente ele é grandão, porque os introns estavam no meio, depois ficam só os exons. Aí a gente diz que esse transcrito sem os exons é o transcrito secundário. É o transcrito secundário. Então, essa etapa nos procariotos não há. Então, os introns aqui não tem. Esses aqui, se eu não me engano, são códigos de iniciação e finalização, e o uracilo é a base que tem no RNA no lugar da timina. Isso vocês lembram, né? E se não lembrar, tem lá naquela aula que eu subi para vocês de ácidos nucleicos. Questão 11, acho que essa 11ª é a última. Uma proteína, a última que eu coloquei aqui, né? Mas na lista tem mais. E se ficou alguma dúvida, mandem mensagem para mim. Uma proteína sintetizada no retículo endoplasmático se agrega a manosa 6-fosfato. Seu destino será... Gente, sempre que alguma proteína receber a sinalização de manosa 6-fosfato, ou em português, manose 6-fosfato, sempre associe esse nome manose 6-fosfato a o lisossomo. Então, é uma proteína, uma enzima, né, lisossomal. Então, sempre associe o nome lisossomo ao nome manose 6-fosfato, tá? Então, teve o nome manose 6-fosfato, associe logo ao lisossomo. E foi isso. Essa daqui foi a correção da segunda lista. Eu corrigi essas primeiras, que eu achei que foram as que tiveram mais dúvidas, que foram mais perguntadas. Mas se ficou alguma dúvida em alguma outra questão, mande mensagem. Pode mandar mensagem lá naquele grupo também, porque aí aquelas pessoas que estão lá tanto podem ajudar quanto podem aprender alguma coisa, tá?
Mas se tiver vergonha ou não quiser, manda no privado para mim mesmo. Então, um beijão, fiquem bem e estudem e calma e tranquilidade no coração. É aquele negócio, né? Cabeça fria, coração quente. Vamos aproveitar. E o caminho é o que a gente tem que aproveitar. A gente não tem que deixar para ser feliz só quando chegar lá. Vamos aproveitar as coisas boas que tem nesse caminho também, tá? Vamos viver só de aperreio, não. Meu Deus, que aperreio, tanta coisa para estudar. Não, olha que coisa boa, o tanto de coisa que eu tenho que estudar. Tanta gente que sonharia não, tanta gente que sonha em fazer o curso de medicina não tem uma oportunidade. E a gente tá aqui, né? Realizando o sonho de muita gente. Então vamos curtir o momento. Porque depois que se forma, amiga, é muito trabalho no lombo. Então, beijos.